Olá, conforme o pedido de algumas pessoas, hoje nós vamos estar voltando um pouquinho, né, no texto dissertativo, e a gente vai falar sobre um elemento muito importante, tá? Que no caso é a tese. Bom, a tese, ela é um elemento importantíssimo dentro do texto dissertativo, argumentativo, ou seja, o artigo de opinião, por exemplo, que vocês estão vendo agora esse bimestre, é algo que realmente precisa da tese como elemento norteador de toda a construção do texto. Vamos pensar o seguinte, a tese, essa palavrinha aqui, ela, nos dicionários, por exemplo, no dicionário Aurélio, aparecem lá várias definições. Então, se você procurar, às vezes você vai ficar assim um pouco confuso, porque tem várias definições para a palavra tese. Uma das definições dela tá assim, ó, posição, certo? Mas o que quer dizer essa posição? Essa posição, ela está relacionada ao seu posicionamento diante de um determinado assunto. Ou seja, é algo que é seu, é algo que é pessoal, é a sua posição em relação a determinado fato, a determinado assunto. Ou seja, de uma forma geral, tudo que acontece na atualidade, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós temos uma posição sobre isso. Ou seja, como seria essa posição? A posição seria também uma opinião, uma ideia, ou até mesmo uma teoria, tá? Então, eu vou definir para vocês a tese com essas 4 definições. Então, a tese, ela pode ser uma posição, ou seja, um posicionamento, a sua opinião, uma ideia que você tem sobre determinado assunto e, ao mesmo tempo, uma teoria, tá? Ou seja, definindo, é tudo pessoal. A tese é algo pessoal, é próprio da pessoa, daquela pessoa que está analisando o assunto. Olha só, os assuntos são vários. Geralmente, os textos dissertativos, eles, principalmente aí no caso das avaliações externas, né, digamos assim, Enem, vestibulares, concursos, eles, no caso, eles pedem uma dissertação baseado em um tema da atualidade, um tema que causa alguma polêmica, que vai gerar várias opiniões, que vai gerar vários posicionamentos, que vai gerar várias ideias e várias teorias. Então ela não vai ser única, não vai ser padrão. Então todo tema que pode gerar de opiniões diversas, posicionamentos diversos, eles são temas propícios para o texto dissertativo. Agora, olha só, vamos pensar nesse momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, está acontecendo, né, o que a gente chama de isolamento, certo? Então, olha só, o isolamento é um fato novo para nós, brasileiros, né? Alguns anos atrás aconteceu alguma coisa parecida, mas não teve toda essa repercussão, tá? Não teve essa reclusão, fechamento de lojas, de comércio, né, de escolas, por exemplo, vocês agora estão tendo aulas não presenciais, né, não presenciais, justamente por causa disso. Agora, olha só, se no caso existe um isolamento, existe uma definição de isolamento. O que é um isolamento? Tá? Ou seja, vou tentar colocar aqui dentro do que pode ser definido isolamento. Ação preventiva é uma ação preventiva para... Vou mudar até a letra, olha só. Vou mudar aqui, vou colocar tudo para a mesma letra. Ação preventiva
para reduzir a contaminação certo? Então, o isolamento é uma ação preventiva para reduzir a contaminação, ok? Definir mais ou menos o que é o isolamento pra gente, de uma forma geral. Então, tá bom. Olha só, isso aqui é algo específico de alguém? Não. Isso aqui é um fato. O isolamento é isso que ele significa. Então, é algo real. É algo que define precisamente essa ideia, a ideia expressa nisso aqui. Isso não é tese. Isso não é tese. Isso é fato. Agora, a tese é o nosso posicionamento diante desse fato, diante do isolamento. Vamos pensar o seguinte, que eu, Anitta, né, pensando no isolamento e querendo levantar, né, posicionamentos sobre esse assunto, eu pergunte para várias pessoas. Então, eu pergunte para, por exemplo, 2 pessoas. A primeira pessoa me diz o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui pensando na palavra isolamento. É algo necessário para amenizar ou reduzir o contágio da população. Então, olha só. Ah, mas isso é um fato. Ah, é um fato. Tá bom? Ou seja, é algo necessário para reduzir a população. Eu acho que é necessário, tá vendo? Olha só. Só por essa palavra aqui, necessário, tá impregnada a minha posição, o meu posicionamento, a minha opinião, a minha ideia e a minha teoria. Então, aí tem uma tese, não é um fato. E sim, no caso, isso aqui é uma opinião. Tá? Agora vamos pensar que exista uma segunda pessoa e essa segunda pessoa me responda assim. Olha só. Isolamento é um ato que irá desestabilizar a economia brasileira. Olha só a diferença das ideias. Tá vendo? É a mesma? Não. Mas o assunto é o mesmo. O fato é o mesmo. O evento é o mesmo. Mas são o quê? São ideias, posicionamentos diferentes. Então isso é tese. Vamos pensar que a primeira fala seja de um médico infectologista. Vamos pensar assim. Então, olha só, ele diz que é algo necessário para amenizar ou reduzir o contágio da população. Então, quer dizer, a opinião dele é que é necessário. Isso aqui tudo, ó, é a opinião dele justamente porque tá aqui, ó, necessário. Nem todo mundo acha que é necessário. Agora, olha a opinião aqui. Vamos pensar que essa segunda pessoa seja o Paulo Guedes, né? O nosso ministro da Economia. E aí diz assim, o isolamento é um ato que irá desestabilizar a economia brasileira. Ponto final. Tá? É o mesmo posicionamento? Ele é a favor? Não. Ele já é contra. Ele já se mostra contra. Olha só.
É um ato que irá desestabilizar a economia brasileira. Isso é pessoal, é a ideia dele. Ele, como economista, ele analisa, pensa, né, reflete e toma o seu posicionamento. Então, é um ato que irá desestabilizar a economia brasileira. Agora, olha só, aqui em cima, vamos dizer que seja um médico infectologista, então ele acha que isolar as pessoas vai reduzir o contágio. Então, ele analisa do ponto de vista dele, tá? Então, por isso, é um posicionamento. Também podemos dizer que a tese, né, é um ponto de vista. Olha só, eu tenho um fato, tá vendo? Isolamento, que é definido dessa forma, né, uma ação preventiva para reduzir a contaminação. E aí eu tenho o ponto de vista de duas pessoas diferentes, de áreas diferentes. Um da área médica, né, da área da saúde, e o outro da área da economia. Então, cada um vai olhar por ângulos diferentes. Então, a opinião não vai ser a mesma. Tá vendo a diferença? Então, olha só, isso aqui é o ponto de vista do primeiro, esse é o ponto de vista do segundo. Tá vendo? Então, isso é tese. A tese é o lançamento da sua ideia sobre determinado assunto. Vamos pensar que eu vou escrever sobre isso aqui. Eu vou escrever alguma coisa sobre esse isolamento. Quando eu vou escrever um texto dissertativo, que no caso vai abranger qualquer tema, né, polêmico aí dentro da nossa atualidade, ele vai ter que conter a sua tese. Mas antes disso, ele vai ter que apresentar o seu assunto, né? Apresentar o seu assunto. Então, no caso, eu posso apresentar o meu assunto falando do isolamento e depois eu lanço o meu ponto de vista, assim como as pessoas lançaram o seu ponto de vista aqui. Agora, olha só, para a gente entender melhor, vamos pensar em uma outra questão. Vamos pensar em outro assunto aqui. Bom, então vamos pensar sobre a questão que vocês estão vivendo agora, né? Por exemplo, o ensino à distância. Bom, o ensino é uma coisa que vocês não têm o costume de estar vivenciando, mas diante dos fatos que estão acontecendo na atualidade, nós somos obrigados a ter uma outra modalidade de ensino, tá? Mas isso já é o que vem acontecendo no país inteiro. Né? Então as pessoas estão vivenciando esse ensino à distância, né? Em cursos superiores, por exemplo, tem muitas faculdades aí oferecendo curso à distância, e assim, são questões polêmicas. Então vamos pensar sobre esse tema. Então olha só, ensino à distância. À distância. Bom, vamos pensar o seguinte, o que é o ensino à distância? Vamos primeiro tentar defini-lo, né? Seja, é uma forma de ensino que ocorre longe dos centros acadêmicos. Vou colocar acadêmicos porque vai abranger também escola, tá? Então, olha só, então o que é o ensino à distância? É, no caso, uma forma, né? Comi aqui, não escrevi, então vou completar aqui. Uma forma. Opa, não vai caber não. Uma forma
de ensino que ocorre longe dos centros acadêmicos, ou seja, longe das escolas. Ele vai acontecer geralmente na casa da pessoa, onde a pessoa tiver acesso a um ambiente virtual. Então pode acontecer no serviço, numa lan house, qualquer lugar que a pessoa tenha acesso a um computador, uma forma de acessar a internet, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, esse tipo de ensino, ele traz uma série de discussões. Tem pessoas que acham que é legal, tem pessoas que acham que é um pouco complicado. Vocês, por exemplo, que estão vivenciando isso agora, vocês têm opiniões diversas sobre isso, tá? Então vamos pensar o seguinte, eu tenho duas opiniões diferentes. Eu consultei duas pessoas e essas duas pessoas, esses dois entrevistados, digamos assim, né? Eu fui fazer uma entrevista e esses entrevistados, eles tiveram um posicionamento diferente do outro quanto a esse assunto. Então, o assunto é ensino à distância. Agora, olha só. Então, vamos lá. Então, olha só. Eu tenho duas opiniões de pessoas diferentes sobre isso. Então, vamos pensar que a primeira pessoa, ela disse o seguinte, olha só. É uma forma de ensino moderna, uma forma de ensino moderna, forma moderna e importante para os jovens, tá? Então, no caso, olha só, ele diz, esse importante aqui mostra toda a pessoalidade dele, porque ele é que acha importante. Não quer dizer que todos vão achar importante, tá? Agora, olha só, é uma forma de ensino moderna e importante para os jovens. Quer dizer, os jovens querem ter mais tempo e tudo mais, tem mais acesso à internet, então isso é bom para eles, tá? Agora vamos pensar o outro ali, o segundo. Ele pensa assim, tá? É uma forma de ensino, isso é verdade, que, agora já vem a polêmica, que não oferece o conhecimento necessário aos jovens. Vou colocar aqui aos jovens. Certo? Aos jovens. Então, olha só. Isso aqui é algo que é comum para todos dois, porque é a definição do tema, o que é o tema, o que é o ensino à distância. Agora, já isso aqui não é comum. Ou seja, esse aqui pensa que é importante para os jovens. Esse aqui acha que não é bom para os jovens. Tá vendo? Não oferece o conhecimento necessário aos jovens. Tá? Então, se não oferece o conhecimento necessário aos jovens, então quer dizer que é um problema. Não é bom. Tá? Agora, se é uma forma moderna, importante para os jovens, então é bom. Então é aí que está a polêmica, tá vendo? Então eu vou dizer que isso aqui é ponto de vista de cada um. Se é o ponto de vista de cada um, então é tese, tá? Então isso aqui é tese, tá vendo? Então com base nessas teses é que nós vamos construir a nossa produção, o nosso artigo de opinião, a nossa dissertação. Então, eu preciso achar um ponto de vista, eu preciso ter uma opinião sobre aquele tema para que eu possa justificar, para que eu possa vir a defender a minha ideia. Se eu não tenho ideia nenhuma, não vou defender nada. Como que eu vou defender tese se eu não tenho a tese? Então, olha só, aqui são pessoas diferentes,
né? Vamos pensar que isso aqui é um jovem, um estudante, né? E ele acha que, como ele tem muito acesso à internet, ao ambiente virtual, ele tem, como se diz assim, uma facilidade, né? Com o ambiente digital, então para ele é bom. Agora esse aqui é pai, vamos pensar que é pai. Então nesse caso, não é bom, tá? Não é bom. Agora vamos pensar o seguinte, eu vou pensar que eu estou escrevendo um texto sobre ensino à distância, tá bom? Então, se eu vou escrever um texto, a primeira coisa é a introdução, que é justamente onde vai aparecer a tese. Então, olha só, vou apagar aqui rapidinho. Então, quando eu vou formular a minha introdução, na minha introdução vai aparecer duas coisas. Primeiro, a apresentação do tema. E depois a minha tese, tá? Então, o que é a tese que a gente já falou agora há pouco? A tese é posição, ponto de vista, opinião, ideia e teoria sobre aquele assunto, certo? Então, olha só, aqui eu vou apresentar a minha tese. Pronto, mas como que eu vou fazer isso? Lembra que alguns dias atrás eu passei para vocês uma folhinha, né, com várias expressões para vocês utilizarem para iniciar a introdução. Porque às vezes a gente vai começar a escrever alguma coisa e a gente fica pensando, como é que eu vou começar? Quais são as palavras que eu vou usar? Então, essas expressões foram criadas por especialistas, não fui eu que criei, foram outras pessoas, pessoas que estão aí, ó, há muitos anos estudando essa questão de produção textual e viu que são expressões que trazem já a ideia, né, do texto, para iniciar o texto. Então, isso vai ajudar vocês a conhecer essas expressões. Para cada etapa do artigo de opinião, do texto dissertativo, você tem expressões específicas, palavras, frases, expressões que vocês vão poder usar para iniciar. Então, olha só. Vamos fazer de conta que nós vamos escrever, né, um texto, estamos produzindo um texto sobre justamente esse tema que a gente colocou aqui, que é o ensino à distância, tá? Então, a educação à distância, o ensino à distância, ele hoje em dia é uma modalidade muito utilizada. Então, a gente vai falar sobre ele. A gente já tem aqui, ó, 2 posicionamentos, a gente vai usar. Nós vamos usar esse último aqui, porque ele é mais polêmico. Ele já não concorda, ele diz que não oferece o conhecimento necessário para os jovens, tá? Aos jovens, o conhecimento necessário aos jovens, tá? Então, vamos aqui, ó. Eu vou apagar esse primeiro aqui, porque eu não vou utilizar. Então, eu preciso ver essa teoria que eu coloquei aqui, essa tese, tá? Então, eu vou usar uma expressão que eu passei para vocês para introdução, tá? Então, eu vou começar com ela. Então, eu vou colocar essa aqui. Olha só. Comenta-se com frequência a respeito do ensino, né? Vou colocar do ensino à distância. Do ensino à distância, tá? Então, olha só, tá? Está aí o meu tema, ó, meu tema aqui, ó, tá vendo? Que agora eu estou apresentando esse tema. Então, como que ocorre o ensino à distância? Por que ele existe, né? Pois trata-se, vou colocar assim, trata-se
de uma forma de acesso ao conhecimento por aqueles que não podem, eu vou colocar podem, não, vou colocar aqui aqueles que não têm, aquele que não tem condições de frequentar, de frequentar, tá, os centros acadêmicos. Certo? Então, olha só, já comecei a misturar aqui com a outra parte que era opinião, tá? Então, olha só, até aqui foi só explicação sobre isso. Eu expliquei como que funciona o ensino à distância, tá? Ou seja, é uma forma, trata-se de uma forma de acesso ao conhecimento por aquele que não tem condições de frequentar os centros acadêmicos. Agora eu vou entrar com a minha opinião. Eu não tinha uma opinião para dar? A minha tese? Agora eu vou entrar com a minha tese. Eu já apresentei o tema, agora eu vou entrar com a tese. Então, olha só. Como a minha tese, ela contradiz a qualidade desse tipo de ensino, então eu vou entrar com uma conjunção ou uma locução conjuntiva que traz uma ideia de oposição, tá? Então, uma adversativa, tá? Então, no entanto, vou consertar aqui. Esta forma, não vai caber. No entanto, esta forma de ensino, fiz umas alterações, não oferece o conhecimento necessário aos jovens. Então, tem a minha opinião aí? Tem. Apresentei o texto? Apresentei. Olha só, observando aqui, essa parte aqui, olha só, tudo isso aqui é aquelas expressões, né? Uma daquelas expressões que eu passei para vocês para iniciar o texto. Esse aqui, ó, é o tema. Até aqui, já tem uma apagadinha aqui. Até aqui, ó, acadêmicos, é só apresentação. Não tem nenhuma opinião minha ali. Ali é um fato que realmente a ideia do ensino à distância é justamente para as pessoas que não têm como estar em um centro acadêmico, em uma escola, em uma faculdade. Então, eles vão fazer o horário deles, né? Da forma que eles possam receber o ensino sem estar numa escola ou numa faculdade, no horário que for adequado para ele. Então, ele faz o seu próprio horário. Entendeu? Então, essa é a realidade. Então, até aqui, ó, só explicação. Pois trata-se de uma forma de acesso ao conhecimento por aquele que não tem condições de frequentar os centros acadêmicos. Pronto, expliquei o meu assunto. Apresentei o assunto que eu vou falar sobre ele. Agora, eu lanço a minha tese. No entanto, ai, faltou uma vírgulazinha aqui. No entanto, esta forma de ensino não oferece o conhecimento necessário aos jovens. Quer dizer que a pessoa
que deu essa opinião aí, acha que o conhecimento é pouco. Então é pouco, precisa mais, tá? Ou seja, não é só isso que eles precisam de mais conhecimento ainda. Então, tem mais alguma coisa necessária. Então, olha só, aqui eu fiz a introdução do meu assunto, desculpa, enrolei aqui. Fiz a introdução do meu assunto, apresentei, né, o tema, dei a minha opinião e lancei ao mesmo tempo, olha só, uma problemática, não oferece o conhecimento necessário. Aí as pessoas vão me questionar assim, por que você acha que não oferece conhecimento necessário, né? Perguntando para a pessoa que deu essa opinião. E aí ele vai se justificar, né? Ele vai dizer os motivos que levaram ele a ter esta opinião. Achar esse problema aqui no ensino à distância. E a partir desse problema, olha só, a partir desse problema, que é a nossa tese, o articulista, ele vai fazer o desenvolvimento, onde ele vai apresentar os argumentos para defender o seu ponto de vista. Porque os argumentos é a defesa dessa tese. Você pensou, você apresentou a sua ideia, a sua teoria, o seu ponto de vista, então você vai defender agora. Defender como? Argumentando. Só que esses argumentos é para uma outra aula. Outra aula a gente vai falar sobre argumentos, os tipos de argumentos, e aí a gente vai encaixando, né, os textos um no outro. Então, eu espero que tenha ajudado vocês, né, sobre a questão da tese no artigo de opinião, no texto dissertativo, tá? Eu espero que tenha atendido os anseios das pessoas que solicitaram, tá? E eu espero poder estar sempre ofertando para vocês alguma coisa que ajude no conhecimento, tá? Então, na próxima aula nós voltamos com o desenvolvimento para vocês, para a gente continuar e aprender a fazer um texto dissertativo, argumentativo de boa qualidade, tá? Para que a gente alcance até a nota 1000, né? Aí nas produções textuais.